Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Isaías de número 40, versículo de número 31, diz assim o texto: mas os que esperam no Senhor, esperam em quem? Me ajudem? Esperam onde? O Senhor é um lugar de espera. Eu quero que você grave o que eu estou falando. O Senhor não é só uma pessoa. O Senhor é um lugar de espera. O Senhor não é só uma presença do qual eu devo estar diante, mas o Senhor é um lugar aonde eu devo estar. Os que esperam no... Grave, diga de novo: o que esperam no... Renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A razão de Deus trazer a reflexão ao nosso coração, deixando um texto perpetuado através da Bíblia Sagrada, usando o exemplo específico da águia, é porque traz consigo características das quais ela tem que se assemelha também àqueles que andam com Deus. Não só características que ela tem, mas também por processos que ela passa, dos quais nós temos uma semelhança muito grande quando enfrentamos alguns processos na vida. Entender o que Deus faz, como Deus faz, é imprescindível para estar bem situado em todo o processo de atuação. A falta de entendimento nos coloca em má condição. E às vezes, por isso se levanta alguns tipos de questionamentos específicos que geram no nosso coração algumas dúvidas que corrompem aquilo que tem que estar intacto em todo o processo, que é a fé. Falta de entendimento vai gerar dúvidas, e as dúvidas vão questionar a ação de Deus, e o questionamento à ação de Deus contamina a essência, a pureza da base, que é a fé. Então nós precisamos entender, e entendendo o que Deus faz, nos coloca em condição de sermos o principal ajudante dele em relação à obra que ele está fazendo em nós. Vou destacar isso de novo, tenho falado isso muitas vezes, porque em meio a estes anos de acompanhamento, de vivência de processo e acompanhamento de pessoas, boa parte das vezes eu vi pessoas, ao invés de ajudar Deus em relação à obra de sua vida, acabarem atrapalhando ele em pleno exercício da manifestação da sua grandeza e do cumprimento de sua promessa. Você pode ajudar Deus, e quando você ajuda Deus em relação ao que Ele está fazendo em você, você torna todo o processo muito mais leve, muito mais rápido e bem menos doloroso. Se você se opõe, querendo com que Deus faça do seu jeito, baseado na sua vontade, guiado pelos seus desejos, então duas coisas vão acontecer. Primeiro, se acontecer o cumprimento do processo, o processo será lento, o processo será doloroso. Segundo, provavelmente por oposição, por falta de cumprimento de processo, você nunca viverá as promessas.
O grande questionamento não é se Deus está fazendo, porque Deus, como Deus, no lugar de Deus, vai atuar como Deus o tempo todo. Não é se Deus está fazendo, é se eu estou permitindo para que Deus possa livremente atuar na minha vida. Por isso é importante eu entender que lugar desse processo eu estou. E a forma que eu entendo o lugar do processo é baseado no entendimento que tem. E aí, como é que está o processo? Está doendo muito? Está difícil demais? Está muito complicado? Ou mesmo sabendo que em meio à complicação do processo as coisas estão fluindo? Em nada, amados, quando somos submetidos às lutas, existe em Deus prazer no nosso sofrimento. Sofremos por permissão dele e outras vezes por decisão nossa. Mas não existe prazer de Deus em um tipo ou outro de situação. Deus permite porque faz parte do processo. Existem algumas coisas que Deus faz e devem ser feitas na nossa vida, e o resultado destes feitos vão culminar a um tipo de situação que só pode chegar àquele resultado se for em meio às dificuldades. É por isso que eu sempre digo que Deus não facilita as coisas. A prova de que não há uma facilitação na parte de Deus é que as coisas não acontecem de forma instantânea. Diga para mim uma grande vitória que você teve, ou uma promessa extraordinária que você viveu, que se cumpriu de um dia para o outro, de uma hora para outra. A sensação que foi rápida, que foi do nada, que aconteceu de repente, só tem as pessoas que não viram o que você passou. Nossa, foi tão rápido, parece que era ontem. Aconteceu do nada, aí você no seu coração diz assim: foi do nada porque você não passou o que eu passei. Foi de uma hora para outra porque não foi você que enfrentou o período de espera. Deus não vai facilitar as coisas. E o padrão do céu, quando é repetido na terra, nos leva a estabelecermos exatamente o padrão do céu na terra. É claro que, como bons pais que achamos que somos, nós tornamos muito fáceis as coisas. Nós estamos trabalhando o tempo todo para privarmos aqueles a quem nós amamos da correção, da exposição, da humilhação, da dor. Na contramão disso, sendo Deus quem é, não nos priva dessas coisas. Não, vai dizer que você nunca foi humilhado. E eu pergunto, houve livramento nesse dia em que alguém paradamente rasgou o verbo e falou coisas das quais feriram a sua alma? Não, vai dizer que você nunca passou por sofrimento. Você privou os seus de sofrerem, mas Deus não privou você de sofrer. E isso não o tornou um monstro, isso não o tornou alguém ruim. Pelo contrário, essa exposição, eu reafirmo, essa exposição a esse tipo de ambiente vai gerar um tipo de crescimento do qual não pode ser alcançado de outra maneira. O Senhor diz assim: vai doer, mas vai acontecer. Vai ser difícil passar por esse lugar, mas vai ter que passar. Eu sei, eu não gosto de te ver chorando, mas vai ter que chorar. Pois é, amado filho, eu não gosto de te ver sofrendo, mas vai sofrer. Tudo isso não acontece por acaso.
Não há falhas no plano de Deus, pelo contrário, Ele é perfeito. Tudo isso não acontece porque Deus tem os seus recursos limitados, pelo contrário. Eu vou dizer de novo, tudo isso só acontece porque é importante. Porque dado quem somos, é a melhor forma que Deus tem de tratar a nossa natureza. Porque dado a como estamos, é a melhor forma de Deus corrigir a nossa natureza. Porque dado aquilo que Ele quer cumprir, aquilo que Ele quer estabelecer, aquilo que Ele quer fazer, é a melhor forma que Ele tem. Então sim, antes de falar sobre a águia, é importante você entender que de vez em quando você vai ter que descer a cova dos leões. E nem sempre o Senhor vai na frente, abrindo o caminho, tirando as correntes, quebrando os espinhos, abrindo o caminho, colocando os anjos para contigo lutar. Nem sempre. Eu acho que a representação mais básica e viva que eu tenho no meu coração é a realidade de Davi lutando contra Golias. Eu digo isso muitas vezes. Mas pensa comigo, queridos, se nós estivéssemos no lugar de Deus aquele dia, e você soubesse que alguém muito perigoso ameaçasse seu filho e fosse pegar ele na porta da escola, quem de nós aqui, irmão, não pegava o carro e saía estilo Velozes e Furiosos, e chegava na porta da escola e falava: ninguém vai botar a mão no meu menino? Quem de nós não faríamos isso? Só que aquele dia Deus nos ensinou que Davi estava exposto a um ambiente do qual ele passaria pela fase de menino e se tornaria homem. Se você for observar bem ali, não é o texto em questão a ser como o centro da mensagem, mas vale a reflexão. Se você for observar bem aquele momento na vida de Davi, é um momento de passagem, de menino para homem. Aquele momento é um momento de passagem de menino para homem. Se Deus desce, se Deus defende, como o papaizinho querido, Davi aquele dia ainda seria menino. Deus nos expõe de uma forma para que nós possamos crescer. Irmão, é bonito ver menino, irmão, é lindo ver a meninice, ver criança, é fantástico. Mas até a criança em um determinado momento precisa crescer. Golias diz assim: porventura não há homem em Israel para me mandar um menino? Claro, ele não tinha travado a batalha ainda, ele estava de passagem, transição de uma fase para outra. E são as lutas que nos levam ao crescimento. Quer crescer espiritualmente, irmão? Lá vai, para de evitar as lutas, para de fugir delas, para de correr dos problemas, para de buscar caminhos alternativos, para de pegar atalhos, para de evitar os processos. Quer crescer espiritualmente ou quer permanecer menino? Toma atento, enfrenta os gigantes que o Senhor colocou diante de você. Para de se apoiar nos outros ou então justificar as suas falhas baseado nas pessoas. Você quer crescer? Deus vai te expor ambientes assim de intenso conflito, aonde a sua carne vai tremer. E é claro que em momentos assim, a sua confiança em Deus será a sua base, será a sua arma, será o seu escudo, será a sua espada. O gigante diz assim: mas não havia homem em Israel, me mandaram um menino. Davi sabia que aquele dia era o dia da circuncisão no seu coração. Davi sabia que aquele dia era um dia de passagem, aquele dia era um dia de mudança de fase, aquele dia era um dia de exposição. Davi sabia para o que ele tinha gastado até ali a sua oração, o seu jejum, a sua oferta, a sua santidade, o seu compromisso. Davi diz assim: ai, como é bom, irmão, a expressão da confiança em Deus. Existe um que a mais em quem confia em Deus, um sorriso no canto da boca. Não é debocho, é uma informação que ele tem, que os outros não têm. É tipo assim, eu já sabia. Davi diz assim: tu vens a mim com espada e com lança, porém eu vou a ti
em nome do Senhor dos Exércitos. Ele só soube o que ele podia em Deus porque ele não fugiu da batalha. Ele só soube o que Deus podia através dele porque ele também permaneceu lá. É claro que na medida em que as coisas intensificam, e dependendo da batalha, o final do dia ele é sempre o mais complicado. Amados, Deus está levantando águias nesse lugar. Deus está levantando águias nesse lugar. Deus está levantando águias nesse lugar. Eu preciso dizer isso ao seu coração. Deus está levantando pessoas para voar alto. Deus está levantando pessoas para voar alto. Deus está levantando pessoas para correr rápido. Deus está levantando pessoas para fazer coisas incríveis. Deus está levantando pessoas para ir longe. Águias! Águias do Senhor! Embora a perspectiva de vida não seja, e eu gosto agora de como Deus trata um menino Davi. Gente, quanto tempo do seu dia tão corrido e importante você gastaria para fazer uma reunião com um menino? Será que ele encontraria espaço na sua agenda? Se encontrasse porque fosse um menino importante, o quanto de atenção, de coração, você daria às palavras dele? Talvez não, tá bom, tá. Davi não era tratado por Deus como menino quando entrava na presença do Senhor. Fala, meu servo. Diga-me. Embora nós muitas vezes nos vemos como pardais, Deus olha para você e vê todo o potencial que está aí dentro. Ele sabe que você só precisa de uma coisa para que todo o potencial que existe dentro de você se manifeste. Você só precisa de uma coisa para que todo o potencial que existe dentro de você se manifeste. Sabe o que você precisa? Dele. Mas os que esperam no Senhor, é no Senhor esse lugar, é o Senhor essa pessoa, é Ele que desperta o máximo que Ele colocou dentro de você, é o Senhor. O Senhor está dizendo assim: se Ele cai na minha mão hoje, se Ele abre esse coraçãozinho difícil, trancado, cheio de códigos e senhas, se Ele dá liberdade para o meu espírito, se eu posso enchê-lo, se eu pegá-lo, Ele vai ver que eu vou fazer desse pardal uma águia, desse menino um homem, desse homem um matador de gigante. Deixa eu fazer. Mas é muito mais fácil sentar nos meus lamentos e esperar que as pessoas sintam pena de mim e receber delas sua dó, sua compaixão. Tadinho, amado, tadinho, coitado, pobre, sofre tanto. Você viu a luta que ela passa em casa?
Você viu o tamanho do problema que ela enfrenta? Ai, não é fácil ser eu. Não é fácil ser eu, gente. Aleluia. Ai, se eu encontro alguém que tem pena de mim, eu vou fazer dessa pessoa o meu melhor amigo, porque a minha alma manhosa, dengosa, preguiçosa, irreverente, incrédula, se alimenta desse tipo de pena, peninha de mim. E o Senhor dizendo: desperta, tu que dormes, levanta. O Senhor relembrando as quantidades de vezes, as repetições: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Quando passares pelos vales, quando passares pelos rios, quando passares pelos fogos, quando passares pelas águas, eu estou contigo, eu estou contigo. O Senhor o tempo todo tentando nos impulsionar, não a nos deter, não a nos parar, não a nos barrar, não a nos oprimir, mas acender toda essa lenha que existe dentro de nós. Ah, meu irmão, não, ele não desceu para dar na cara do gigante e dizer: não, 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 ninguém bota a mão no meu menino, pobre do meu menino, ninguém bota a mão no menininho segundo o meu coração. Não, Deus não fez esse vexame com Davi. Deus o amava sim, e o amava tanto que o respeitava como homem. Seria muito mais fácil o Senhor nos tratar como pardais, mas dentre tantos os exemplos, Ele escolhe a águia. A águia. Não é o papagaio não, irmão. A nossa idade não está em falar demais. Por que a águia, pastor? Porque ela difere de todos os outros, de todas as outras aves. Sim. É óbvio que ela é exigente quanto à sua refeição, é óbvio que ela tem uma estrutura incrível quanto à dimensão de ponta a ponta de asa, é óbvio que a águia tem uma visão única, tem precisão no seu ataque, no seu planejamento. Sim, é óbvio que ela voa mais alto que todos, é óbvio que ela tem o seu mergulho, mas por que Ele nos escolhe a águia além disso? Porque ela sabe enfrentar com maestria o dia mau da sua vida. Ela sabe enfrentar com violência os momentos difíceis da sua vida. E não importa o quanto você voou alto, guarde o que eu estou falando, o quanto você foi longe, o quanto você correu rápido, o quanto você fez coisas incríveis, o quanto você teve resultados fantásticos, em algum momento da vida suas forças vão acabar. Todos nós precisamos aprender isso. É o que o Senhor está falando quando nos compara com a águia. Voou alto, correu rápido, voou longe, fez coisas fantásticas, incríveis, mas em determinado momento as forças acabaram. Quando as forças acabam, para os desentendidos, parece o fim. E muitas vezes somos nós esses. Parece o fim. Por que que parece o fim? Porque sem força, primeiro, para a vida. Parou. Sem forças, as coisas não funcionam, gente. Sem forças, não há motivação. Não parou.
Porque quem correu e foi longe, quem voou e voou alto, quem fez e foi fantástico, quem realizou e foi incrível, em determinado momento vai se pegar sem forças. É isso que o Senhor quer nos ensinar. A frustração toma conta do coração quando a força vai embora. Tudo que você faz consome energia. Tudo que você fala, aonde você vai, consome energia. E o que mais consome energia são os grandes feitos que nós fazemos. Então, em determinado momento, você vai se pegar sem forças. Sem forças para lutar, embora exista ainda uma grande batalha à frente. Sem forças para continuar, embora exista um grande e longo caminho a ser percorrido. E esses lugares, ou esses momentos, sempre são momentos de decisão. E as decisões das quais nós tomamos sempre são as mais difíceis. Agora, se os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, nós precisamos entender que este tempo de esperar está associado ao primeiro momento da palavra essa noite, chamada processo. Por quê? Porque você será submetido a um processo para que as suas forças sejam renovadas. É incrível. Não houve processo na primeira pegada. Não houve processo no começo da fé. A águia já nasceu águia e aprendeu a voar e começou a voar. Não houve processo na chegada. Havia era muita empolgação, havia era muita vida, era muita motivação. Era tão crente que era até chato. Tão crente que era até chato. Chato de ser crente. Queria levar as pessoas à força para a igreja. Se pudesse amarrar e levasse, levava. Por quê? Porque tinha força, mas não tinha noção do processo. Todos nós já fomos, e alguns ainda são, mas logo deixarão de ser, marinheiros de primeira viagem. Lembra como era? Gostoso. Você não precisava fazer força para orar. Você queria tanto Deus, queria de todo o seu coração. Ai, aquela pegada era fantástica, né? Era uma pegada incrível. Até que o tempo passa, em algum momento as forças vão, mas o Senhor, através da sua palavra, por intermédio do seu Espírito, ministra ao nosso coração, dizendo assim: ainda que acabaram as tuas forças, não é o fim. Não é o fim não, não é o fim não. Porque o processo de renovação vai devolver as forças que você precisa para cumprir todo o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Só que, diferente do primeiro tempo, o de menino, agora você não tem só força, você tem experiência, você tem conhecimento de causa, você sabe aonde você pisa, você sabe com quem que você fala, você entende sobre discernimento, você traz no seu bojo experiência. Eu não tenho só força, eu tenho experiência. Então quem tem força e experiência faz menos força, porque experiência conta como poder. Tem experiência. Agora você conhece e sabe quem é o seu Deus. Você sabe como as coisas acontecem. Você sabe como elas fluem. Mas, de fato, quando acabam as forças, tem o processo.
todo processo é uma decisão muito difícil. E uma das mais difíceis partes da decisão do processo é que me leva a refletir até onde eu quero chegar. Porque talvez, dado as dificuldades do processo, a minha linha de chegada seja exatamente aquela que eu estou ali, sabendo que existe um longo caminho ainda pela frente. A águia olha para si e sabe que está num ponto de decisão. Atrás tem uma história. Respeite história. Respeite história. Respeite história. Atrás tem uma história. E à frente ainda um futuro. Escolhe rápido, história ou futuro? História ou futuro? História ou futuro? História ou futuro? Porque história é o que ela voou até ali. Futuro ainda é os céus que aguardam ela voando lá. História é o que ela fez. Futuro é o que ela ainda pode fazer. História é o que ela conquistou. E é bom contar história. Futuro é o que ela ainda pode conquistar. Deus respeita a sua história, mas quer esta noite dar a você um futuro. Deus quer te dar um futuro. Deus quer te dar um futuro. Deus respeita a sua história, mas Ele quer te dar um futuro, um futuro. Mais do que aquilo que já foi feito, é aquilo que aguarda para que Deus faça. É aquilo que aguarda para que Deus faça. Diz um contador de história que, exatamente nesse tempo de processo, a águia procura uma penha muito alta, porque ela olha para a sua estrutura e sabe que ela já não está mais como ela estava, porque suas forças esvaíram. E o fato de que suas forças esvaíram, ela precisa de duas coisas dentro do processo de renovação: uma nova estrutura e um tempo de descanso. Tempo de descanso e uma nova estrutura. Ela procura uma penha bem alto. Você deve conhecer essa história. Ela procura uma penha bem alto. Fica lá onde seus pouquíssimos predadores naturais possam atacá-la. Então ela procura onde eles não terão acesso. E quando ela chega lá naquela penha, em cima daquela montanha, no meio daquelas rochas, diz a história que ela, com as suas unhas, começa a arrancar as suas penas. Por quê? Porque são penas de 40 anos. Uma águia vive entre 75, 70, 80 anos. 40 anos ela começa, olha para aquelas penas de 40 anos, do seu cano grosso, as penas velhas, e ela começa a arrancar pena a pena. Com o seu bico e com suas unhas, elas vai arrancando todas as penas. Deve ficar muito engraçado. Quando ela termina de arrancar as suas penas, com o seu bico, ela arranca todas as suas garras. Por quê? Porque por causa do tempo, suas garras cresceram demais e suas mãos estão atrofiadas. Tem dificuldades em serem precisas. Então ela precisa de garras novas. Ela arranca todas as suas garras e depois, sem as penas e sem as garras, ela bate com o bico na penha, na rocha, até que a ponta cascuda daquele bico caia. Sabe quanto tempo isso? 6 meses. Por 6 longos, demorados, intensos, quase intermináveis meses, ela permanece ali, esperando novas penas, novas garras, novo bico.
Poderia parecer muita mentira essa história, porque como é que uma águia vive 6 meses? Sem poder voar, sem poder caçar, sem poder comer. Aí que entra a questão. Só existe um tipo de pessoas, ou melhor, só existe um tipo de águia que ajuda nesse momento. A águia está precisando de ajuda. E quem vai ajudar a águia são as próprias águias. Não, ela não vai voar para caçar. As águias que não estão passando pelo processo de renovação vão fazer isso por elas. Quais águias? 2 tipos. As que ainda não passaram pelo processo de renovação e sabem que quando passarem vão precisar da ajuda das outras águias. Segundo, as águias que receberam ajuda dessa águia enquanto estava passando pelo processo de renovação. Por isso ela pode ficar 6 meses ali, esperando com que nasça suas unhas, garras e penas, porque as outras águias vão cuidar dela. Sabe por quê, irmão? Que em meio à crise, à dificuldade, em meio aos problemas, em meio às aflições, às lutas, você sobreviveu, você não morreu. Porque Deus sempre colocou uma águia no teu caminho para dizer: eu estou orando por você. Deus sempre colocou uma águia no teu caminho para te ligar, para te mandar uma mensagem, para te convidar para ir para a igreja, para ouvir a palavra de Deus. Quando você menos esperava, o irmãozinho lá, o profeta, encostava. Não, era uma águia que veio trazer cuidado para a sua vida, enquanto você estava sendo renovado. Por isso que por mais difícil que foi, você não parou. Não é porque você é bom, porque quando as forças acabam, nós não temos o que fazer. Deus nos ensina, quando nós enfrentamos esse tempo em nossa vida, que aqueles que são águias vão voar até nós. Vão voar até nós. Eu sei que há águias renovadas aqui. Eu sei que há águias prontas para atingir o alto céu. Mas também que eu sei que há águias essa noite escondidas no meio da rocha. Eu sei que há uma diferença muito grande, amados, entre a águia e o urubu. Essa ave maldita de rapina, desculpa a expressão. O urubu, ele rouba a comida até do bico do seu próprio filhote. Ele se satisfaz com uma carniça alheia. Ele senta e espera a sua presa morrer e feder para se deliciar da sua desgraça. A águia não. A águia não. Ela vem aqui, voa aqui, vê que está difícil, ela volta voando lá, pega lá, vem voando de novo, traz para cá, ela passa daqui de novo, voando mais uma vez. Ela sempre está ali, a águia sempre está ali. O que Deus essa noite quer fazer? Quer anunciar a você um novo tempo na sua história. Qual, pastor? O que está por vir. O novo céu para ser voado. Um novo céu para abrir as suas asas e conquistar. Por quê? Porque chegou um novo tempo na sua vida. Porque chegou um novo momento. Porque o Senhor é aquele a quem renova as forças daquele que espera nele. Então, hoje é uma noite de restauração. Hoje é uma noite de restituição. Porque hoje é uma noite de renovação. É tornar a fazer de novo aquilo que um dia ele já fez. É renovação.
Fique de pé comigo, por favor. Que marrachia petecumanaca mandarabacai. Ah, mandara la cheire de que o mahai. É tempo de voltar a voar. É tempo de voltar a voar. É tempo de voltar a voar. Eu preciso anunciar isso. Será que você já não sente o vento do Espírito balançando as suas penas, ó águia? Caminhe para a ponta do ninho, da penha onde você está, e olhe para o horizonte que está à sua frente. Há algo dentro de você dizendo assim: as penas já nasceram, as garras já vieram, o bico já surgiu. Sim, é tempo de voltar a voar. É tempo de voltar a voar. É tempo de voltar a voar. Que ramassia petecum manaracanto que manacai. Betoca xemenúcia camunda que alebrasse abados. Tiebremeno sobre canto ieca marrati ondo comagai. Oh, ai meu Deus. Te manda lá bastia patuna camahamantuca mahai. Tio mundo souri acatio senemini tio mahala bacai. Eu quero orar por águias do Senhor essa noite. Águias que estão sendo chamadas. Eu não vou especificar porquê. Águias que cuidam de águias, águias que precisam de cuidados, águias que estão voando, águias que querem voltar a voar, águias que estão no processo de renovação. Eu quero orar por águias essa noite. Eu quero orar por águias essa noite. Deus está devolvendo os céus para você voltar a voar. Deus está devolvendo os céus para você voltar a voar. Deus está devolvendo os céus para você voltar a voar. Não era o seu fim. Não era a sua ruína. Não era a sua destruição. Não, a sua história não acabou ali. A sua história volta hoje. Volta hoje, volta hoje, volta hoje. Estive afastado, mas quero voltar. Corre, venha, volta águia, volta águia. Ora baca mandou no soro, ora baca mandar abaca. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu preciso explicar algo muito importante. Aqueles a quem Deus vai interessar essa palavra vai entendê-la perfeitamente. Sabe por que Deus não sentiu dó de Davi quando Davi foi lutar com Golias? Eu vou dizer mais duas vezes até dizer por quê. Sabe por que Deus não sentiu dó de Davi quando Davi foi lutar com Golias? E por último, sabe por que Deus não sentiu dó de Davi quando Davi foi lutar com Golias? Porque o coitado ali não era Davi, o coitado era Golias. O coitado ali era Golias.
O coitado ali era Golias. Eu imagino o Deus do céu dizendo assim: ai, coitado desse gigante, vai mexer com o menino que eu estou treinando, eu estou discipulando ele, o menino que eu ungi, que eu levantei, que eu escolhi. Esse gigante não sabe com quem que ele está mexendo. Ele pensa que ele é o gigante e que Davi é um menino. O gigante ali é o meu Davi, e o gigante, aquele ali é um menino. Coitado do gigante. Deus não sente dó de você, Deus sente dó dos demônios, da adversidade, dos problemas e das dificuldades que se levantam contra você. Você é águia, irmão. Você é predador, você não é presa. Você é águia. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Eu quero te sentir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, sou o teu milagre, Senhor. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Abra suas mãos, você que está aqui na frente. Todo lugar em que puser a planta do seu pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto ao Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande, na direção do sol poente. Ninguém poderá resistir vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com vocês. Não os deixarei nem os abandonarei. Porém sejam fortes e corajosos, porque vocês farão estes herdar a terra que prometi sob juramento aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que vocês tenham cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que vocês tenham cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então vocês prosperarão e serão bem-sucedidos. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor teu Deus estará com vocês por onde quer que andares. Coragem gera conquista, coragem gera conquista, coragem gera conquista. É o que o Senhor está dizendo a Josué. Coragem gera conquista, coragem gera conquista, coragem gera conquista, coragem gera conquista. Que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
Qual é a oração mais corajosa que você pode fazer? Qual é a oração mais corajosa que você pode fazer? Você vai fazer ela agora. Faça uma oração de aliança, de compromisso. Coloque pitadas de ousadia em sua oração. Experimente falar coisas na sua oração sobre sua casa, sobre seu casamento, sobre sua vida, que você nunca falou. E dominando que tá sussuricate, unicalaba widini bacio e decai. Dunaia c'è che man subidi ci accomunisa na cai. Andari bancio no si accanto no so. Ti non mi accanto sui camantuna chianto si che ne mantura bacamanuite ca. Wibidi catusini e chianto. I tunica tunita cai. I patuine sei. I tunicantu chi ciari e bretei. Popaccionte che a patusu na capatuna sai. Ci pacuta na sia cotunu se che te ne chianto no co. Ridai tu na sube a citro rivedicando rivede. Ridai una sui vrida su di chianto ne cai e te coi e te cai. Id una masso ibi di canto di ciai. Tu ministu canto che. Tu vini canto sei te co te cai te co te fly. I budu che sianto ni canto chi c'è te cuda ni se. Di ni catai uide ni banala mantukina ha. E da cai. Andari baixando e bedicando rebecai. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Voa, meu irmão. Voa, 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 voa. 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 Pai, pelo poder do nome de Jesus, nós oramos em concordância a tua palavra ministrada ao nosso coração essa noite. E encaramos ela com responsabilidade, pois entendemos essa verdade. E te damos toda a prioridade de atuação na nossa vida. Sim, Senhor, tu podes, tu és Deus sobre a nossa história, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Então com tua mão de poder, faz o que te apraz, do jeito em que tu, ó Deus, quer que seja feito. Para isso, arranca, Senhor, essa timidez. Arranca, Senhor, essa timidez. Arranca, Senhor, esse medo, esse espírito de covardia que faz colocar a pessoa de forma dúbia à sua presença, que gera dúvidas. Arranca, que impede de viver as tuas promessas. Tira essa noite do coração daquele que até então aqui andou vacilando contigo, com o propósito, com o chamado, com a promessa. Pai, pelo poder do nome de Jesus, que essa noite seja suscitado nesse lugar águias, águias, águias do Senhor, águias do Deus Altíssimo, águias do Deus Todo-Poderoso, águias, águias que vão cruzar os altos céus, fluindo no poder da tua promessa e palavra. Águias, Senhor, que vão encarar com hombridade os seus chamados, o seu propósito. Águias, Senhor, que vão voar pelo mundo perdido, trazendo em suas garras para Cristo aqueles que ainda não foram cansados. Águias, Senhor, que vão invadir o território de Satanás e vão cravar a bandeira ensanguentada de Jesus. Águias como um poderoso exército. Sim, Senhor. Aqueles que reconheceram sua falta de força e vieram até a frente, talvez se arrastando, faz com que eles saiam essa noite desse lugar voando, 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 voando. Sim, nós cremos. Tiro barranda que eu tô suga mai, tiro da namandai, chequete do sura bacanturo bacamai. Aleluia. Assim nós cremos, através do poder do nome de teu Filho Jesus.